E aí, pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode programar um cliente barra mestre Modbus RTU no computador. Então vamos para os tópicos aí dessa aula. Nós vamos realizar a programação, então, utilizando linguagem C, com bibliotecas nativas do Windows, sem precisar, então, de nenhuma senha de administrador no computador, nenhuma DLL ou lib externa para fazer isso. Nós vamos usar as próprias funções disponíveis no Windows, o que permite a qualquer usuário acessar as portas. E no código de exemplo que eu vou mostrar para vocês, a gente vai realizar a montagem dos quadros Modbus RTU através de vetores com bytes, ou seja, nós vamos colocar dentro de vetores a sequência de bytes que compõem um quadro RTU. Nós vamos enviar essa requisição através de uma porta COM, uma porta serial do Windows. A gente vai fazer a recepção da resposta do servidor /escravo e também vai fazer os cálculos de CRC Modbus que tem que ser feitos então para validar essas mensagens. Qual vai ser a arquitetura da aplicação que a gente vai desenvolver hoje? Nós teremos um PC que vai representar o mestre, o cliente. Nele vai estar rodando um projeto no Dev C++. O Dev C++ é um ambiente de compilação, é uma IDE para a linguagem C, bastante antigo, mas ele ainda cumpre aí as funções de ensino, de testes, porque ele roda em todas as versões do Windows. Ele é bastante leve, em torno de 40 megabytes a IDE, mais a versão do Ming, que é o compilador para a linguagem C que acompanha a versão dele. Então a gente consegue desenvolver aí algumas aplicações práticas sem passar muito trabalho aí, configurando, né, ambientes e IDEs e compilador e tudo mais. Então ele agiliza um pouco esse processo de ir direto para a prática. Esse computador vai estar ligado através da porta USB serial num Arduino Uno, que numa aula anterior eu já expliquei como ele funciona. Ele vai funcionar como um servidor /escravo que recebe requisições Modbus RTU através da sua porta serial. No computador, esse Arduino, quando a gente pluga ele na USB, ele é reconhecido como uma porta COM, e essa porta COM que a gente usa tanto para programar ele, nós vamos também usar no programa, aqui no projeto do Dev C++, para abrir essa porta e enviar e receber bytes. O que está acontecendo no Arduino Uno? Ele roda, então, o Modbus RTU Server, que vem da biblioteca Arduino Modbus, atende as requisições que chegam na porta serial, mantém, então, o estado dos valores, né, dos registradores que a gente configurou no Modbus RTU Server, e vai ter algumas funções ali que, quando receber determinadas requisições, vai acionar alguns dos LEDs aqui. Então, nosso objetivo hoje, para mostrar o funcionamento dessa biblioteca no Dev C++, é acionar alguns LEDs. Antes de começar, lembro vocês que no canal já tem uma aula sobre o protocolo Modbus, uma visão geral dele. Tem uma aula também sobre o protocolo Modbus RTU, que a gente vai usar hoje. E tem também uma aula explicando como montar esse escravo Modbus RTU para você poder fazer os seus testes também e desenvolver suas aplicações aí compatíveis. Cuidados no uso dessa biblioteca. Essa biblioteca que eu vou mostrar para vocês hoje é bastante básica. Ela foi implementada aí com, como eu falei, com funções nativas do Windows de acesso, né, leitura e escrita através de portas. Ela foi desenvolvida então para testes, né? Então ela é muito mais didática e ela tem algumas limitações. Ela não é 100% compatível com o protocolo. Ela vai funcionar algumas taxas específicas aí, sempre na codificação 8N2. Então, caso você queira usar outras codificações e taxas, vale sempre testar e eventualmente fazer alguma adequação. E principalmente a limitação dela é a questão da temporização. O Modbus RTU ele requer, né, a medição do tempo de silêncio no final das mensagens. No Windows a gente não consegue fazer uma medição tão precisa, então acaba não sendo tão eficiente essa medição do tempo. Mas para algumas aplicações e para testes funciona. Então vamos lá, só para lembrar, nós temos o circuito, onde nós temos alguns LEDs que vão representar saídas. Esses dois LEDs vermelhos, eles representam saídas PWM, estão configurados então como holding registers lá no Arduino Uno, e tem dois LEDs amarelos que representam coils, que são bobinas, que também estão configurados no Arduino. Além disso, os endereços de registradores desses coils, que são as saídas que a gente vai testar hoje, são o endereço de registrador 0x0020, para o coil, que vai representar o primeiro LED amarelo aqui, que é a saída digital que está ligada no pino 7 do Arduino, e para o LED 2 vai ser o endereço 0x0021. Então a gente vai montar as requisições na nossa programação no Dev C++, para que essas requisições que ligam e desligam esses LEDs sejam utilizadas. Vamos falar também um pouquinho, antes de partir para o código, da função WriteSingleCoil.
Essa função Modbus, ela permite então que o cliente /mestre acione, ligue ou desligue uma saída digital de um escravo /servidor. E ela é composta por uma sequência de 8 bytes que esse mestre precisa enviar através da porta de comunicação. O primeiro byte é o endereço do escravo, o segundo byte é a função, no caso 5 representa a função write single coil, o endereço do registrador vem na sequência com o byte mais significativo e o menos significativo. Então, por exemplo, esse endereço 0020, nós vamos mandar 2 bytes, o byte 0 e o byte 20 em hexadecimal. E na sequência, nós mandamos 2 bytes que representam o comando de ligar ou desligar essa bobina. Se a gente colocar FF00, a gente vai dar o comando de ligar a bobina. Se a gente colocar 0000, a gente está dando o comando de desligar a bobina ou desligar a saída. E além disso, a gente precisa enviar 2 bytes que são o CRC16, que é calculado em cima desses 6 bytes aqui, tá? Então, a gente primeiro monta a requisição, a gente calcula o CRC, coloca todos esses dados, todos esses 8 bytes, então, num vetor, e dispara o envio desse vetor de bytes através da porta serial. Isso é o envio da requisição. Quando essa requisição chega no escravo, ele vai calcular o CRC de todos os bytes que chegaram, vai verificar se está ok, e aí ele começa a fazer a verificação. Se o endereço é para ele, né, se o endereço é o que está configurado nele, se a função é válida, se esse endereço é válido, se a saída, se o comando, né, de ligar ou desligar é válido, né, qualquer outra coisa que não seja FF ou 00 aqui, ele vai responder com exceção. Então, o escravo, ele sempre faz uma verificação de tudo que chegou na requisição, valida, e aí sim aceita ou não o comando. Se o CRC estiver errado, ele não vai responder. Se a função, o endereço de registrador ou o dado, né, que é o liga ou desliga, não estiver compatível com a função write single coil, ele vai responder com código de exceção e a gente pode então monitorar para ver se ele aceitou ou não o comando. Então vamos lá, vamos dar uma olhada nesse código de base aí. Vou abrir o deve ser mais. Bom, então deixa eu mostrar para vocês o conteúdo do arquivo zip que a gente está utilizando nessa aula. Dentro do arquivo zip que está anexo a essa aula, vocês vão encontrar essa pasta Mestre Modbus RTU, que tem os arquivos do projeto para o deve ser mais. Quais são os arquivos? O main, que contém a função principal e algumas funções auxiliares. Uma biblioteca CRC16, que faz o cálculo do CRC16 Modbus. Tem também uma biblioteca serial, que faz a função de abertura, fechamento da porta, envio e recebimento de bytes através da porta serial do computador, da porta COM, Windows. E nós temos o arquivo mestre-modbus-rtu.dev, que é o arquivo de projeto do deve ser mais. É esse arquivo que vocês precisam abrir para ter acesso, então, ao projeto. Então, eu vou abrir ele aqui. E ao abrir o projeto, vocês vão ter acesso, então, a essa tela do deve ser mais. Com o arquivo main.c aberto, os demais arquivos de projeto colocados aqui junto no projeto, tá? Vamos falar um pouquinho de cada um deles. Então vamos começar pelo main. Primeira coisa que a gente faz no main, na linha 34, nós incluímos então a biblioteca serial.h e a biblioteca serial.c, que vão ser usadas então para as funções de cálculo. E a primeira coisa que a gente faz aqui na configuração, nessas definições, é colocar o número da porta COM onde está ligado o escravo. No meu caso aqui é a porta COM 12. Como é que eu faço para descobrir o número da porta COM do meu escravo ou do Arduino que eu estou usando para esses testes? Eu posso ir no gerenciador de dispositivos do Windows, vocês podem acessar ele através do menu iniciar. E aqui no gerenciador de dispositivos vocês vão ver as portas COM e LPT que estão conectadas, né, ao hardware do computador. No caso aqui, esse Arduino Uno na COM 12 representa o escravo Modbus RTU. Então esse é o número que eu vou colocar aqui no código. É a porta COM que eu vou abrir, então, para fazer a comunicação. Depois eu configuro aqui a taxa, o baud rate, a taxa de comunicação em bits por segundo. Essa tem que ser exatamente a mesma que está configurada no escravo. A paridade, que pode ser sem paridade, paridade par, paridade ímpar. No caso aqui é sem paridade. E o número de stop bits, two stop bits. Pode ser 1, pode ser 1,5, pode ser 2. Tá? Essas definições já vêm da biblioteca do Windows, das funções da Windows.h, que está inclusa no serial.h. Vamos para o método main. Então tem algumas variáveis que eu vou utilizar aqui para fazer a comunicação. Eu crio um vetor de char, que nada mais é do que um vetor de bytes, de 256 posições, onde eu vou guardar as requisições que eu vou enviar do mestre para o escravo. Esse int guarda o tamanho das requisições que eu estou montando.
porque esse vetor REC ele tem 256 posições, mas ao enviar alguma requisição, eventualmente a gente vai só usar 8 posições, 10, 12. Então eu sempre controlo no tamanho REC o tamanho da requisição que eu estou montando. Da mesma forma, eu tenho um vetor resp, que vai receber a resposta do escravo à requisição, e a variável int tamanho resp guarda quantos bytes chegaram na porta, para a gente ter um controle do tamanho dessa resposta e poder calcular o CRC também em cima do vetor resp. Além disso, eu criei aqui algumas variáveis de clock T1 e T2 para a gente guardar o tempo que leva entre a requisição e a resposta, para a gente poder ter uma estimativa desse tempo. Essa variável millis guarda em milissegundos esse tempo. E por fim, eu tenho uma declaração dessa variável serial port. Serial port é uma estrutura que está definida dentro da biblioteca serial.c, serial.h, que vai guardar ali alguns ponteiros, alguns handles, algumas variáveis relevantes ao acesso da porta serial, da porta COM no Windows. Então eu criei essa estrutura para facilitar um pouco aí a troca de dados, e além disso criei aqui uma variável de 16 bits, unsigned short, CRC, que vai guardar o CRC calculado nas requisições e nas respostas que a gente vai montar. Depois de criar as variáveis, então, a gente pode dar o comando de abrir a porta. Nós chamamos a função serial open, que também está implementada dentro da função serial.h. Eu passo um ponteiro para a porta serial, tá? Uma referência para a estrutura que tem todos os handles, como eu falei. E como parâmetros aqui eu passo o número da porta COM, que é essa string que a gente definiu aqui em cima, taxa de comunicação, a codificação, 8 bits, 8 data bits, paridade e stop bits, que são as definições que eu fiz lá em cima. Então, basicamente, essa função aqui abre a porta serial. E caso a porta serial não consiga ser aberta, porque eventualmente vocês deixaram ela aberta no monitor serial do Arduino, ou está com outro programa com a porta aberta, vai dar um erro de inicialização e o programa encerra nesse ponto. Então, cuidado, para vocês abrirem a porta ou executar esse programa é importante vocês não estarem usando ou não estarem com a porta aberta em outra aplicação. Na sequência, depois que a porta foi aberta, vocês já podem fazer a montagem e o envio da requisição que a gente vai mandar do mestre para o escravo. Olha só que interessante. Então aqui a gente vai montar o vetor com todos os bytes que compõem a requisição. No caso aqui, na primeira posição do vetor REC, eu coloco o endereço do escravo. Na segunda posição, a função, write single coil. Na segunda e terceira posição, eu vou colocar o endereço do registrador, 0020. Na quinta e sexta posição, eu coloco então FF para ligar, 00, né, que faz parte dos dados de ligar. Então, FF00 liga. Se eu colocar aqui 0000, eu vou desligar a saída, vou desligar o coil. E aqui, uma coisa importante que eu faço é colocar na variável tamanho REC, então, a quantidade de bytes até o momento, né, que compõe essa função e essa requisição Modbus RTU. No caso aqui são 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bytes. Beleza? Então, aqui eu sempre vou colocar, sempre atualizar com o tamanho dos dados até o momento. E na sequência, então, eu calculo chamando a função crc16, que está implementada na biblioteca crc16.h, passando o vetor e passando a quantidade de bytes no vetor que eu quero calcular o CRC, no caso 6. Então eu guardo na resposta, a resposta dessa função vai ter o código CRC, que eu guardo na variável CRC aqui, e na sequência eu coloco então nas posições seguintes, as posições aqui do REC, no caso na posição 6 e na posição 7, o byte menos significativo do CRC, que é calculado com uma máscara END com 0xFF, para pegar só os 8 bits menos significativos do CRC e guardar nessa posição de REC, e coloco também na posição 7 o CRC rotacionado à direita a 8, que vai fazer com que ele pegue os 8 bits mais significativos do CRC e coloque nessa posição de REC. Beleza? Então, nesse momento, pessoal, a requisição junto com o CRC já foi montada no vetor. Eu chamo essa funçãozinha exibdados, que vai imprimir na tela em hexadecimal o vetor até a posição, então, 8 no caso aqui. Vai mostrar os 8 bytes que a gente está enviando na requisição. Registro em T1 o clock, o instante atual, né, do sistema operacional, para a gente poder medir o tempo, e chamo, portanto, a função serial putBytes para a gente enviar a requisição. Então, eu passo aqui a ponteiro para a porta serial que a gente está usando, passo o vetor que a gente está usando, então, que tem os dados guardados, e passo o tamanho da requisição, que nesse caso aqui é 8. Então, essa função serial putBytes vai pegar o vetor REC, vai enviar as 8 primeiras posições do vetor através da porta serial. Nesse momento, essa requisição vai chegar no escravo,
o escravo vai fazer as verificações de CRC, de função, de dados da função, endereço de registrador, e vai aceitar ou não essa requisição. Beleza, então o escravo vai receber essa requisição e vai responder. Então no mestre, a gente vai ter que ficar aguardando a essa resposta do escravo. E aqui eu implementei então uma função recebe resposta que está dentro da biblioteca serial, que tem a função então de receber essa resposta, monitorar o tempo de fim de quadro do Modbus RTU e uma vez que ele identifica que terminou de receber um quadro, ele vai devolver, então, nessa função recebe resposta, a quantidade de bytes que chegaram, ou seja, a quantidade de bytes que o escravo mandou na resposta, e a partir disso, no vetor resp, a gente vai ter, então, todos esses bytes recebidos do escravo. Então, agora a gente vai fazer uns testes do que foi recebido. Primeiro teste que a gente faz, se tamanho resposta igual a 0, o escravo não respondeu. Então isso significa que ele não mandou nenhum tipo de resposta. Pode ter acontecido um timeout, pode ter dado um erro de comunicação, pode ter dado um erro de CRC na transmissão dos dados. Mas caso esse escravo responda adequadamente, nós vamos medir o tempo T2, pegando então o tempo do processador. Nós vamos exibir aqui a resposta recebida usando a função exibdados. Então a gente passa o vetor e o tamanho da resposta que foi recebida para a gente ver quais bytes foram recebidos. Nós calculamos de novo o CRC da resposta, então a gente pega o vetor com os bytes que o escravo mandou e o tamanho da resposta, calcula o CRC, guarda aqui. E aí tem uma coisa interessante, né, pessoal? Quando nós estamos calculando o CRC dessa resposta, na resposta estão inclusos os bytes do CRC. E quando a gente calcula o CRC junto com os bytes de CRC numa mensagem, e se o CRC estiver correto, a resposta vai ser 0. Então a gente faz um teste aqui. Se o CRC calculado deu 0, significa que o CRC está ok. Caso contrário, a gente coloca aqui CRC incorreto. Se o CRC está ok, pessoal, nesse ponto do código aqui, a gente pode começar a fazer vários testes em cima do vetor resposta para ver qual foi a resposta do escravo, se ele respondeu com uma exceção. Isso a gente não vai entrar hoje, tá? Mas a partir então do CRC OK, desse if, nós podemos testar então os bytes recebidos. Não é o caso aqui, a gente só vai exibir na tela o que foi recebido. Por fim, calculo aqui, ó, em milissegundos o tempo de resposta, o tempo que levou para o escravo responder a requisição. Lembro que esse tempo, pessoal, ele depende do sistema operacional, então não é uma medição precisa. Geralmente vai ter alguns milissegundos a mais, porque o sistema operacional, toda vez que a gente dá alguns sleeps ali, ou espera alguns tempos, que é o que está acontecendo na função recebe-resposta, que vocês podem investigar aí na biblioteca depois, ele acaba incluindo alguns milissegundos porque ele vai atender a outros programas, tá? Então é uma estimativa apenas do tempo de resposta. Bom, nesse ponto, pessoal, a gente já exibiu aqui na tela a resposta para o usuário, né? Então a gente sabe quais foram os bytes que o escravo respondeu, a gente pode dar uma olhada depois na janela de execução, no prompt, para ver o que apareceu. Depois disso, eu finalizo a porta de comunicação, fecho ela com a função serial close, encerro o programa. Então, basicamente, esse programa vai abrir, enviar os dados, pegar a resposta, exibir a resposta e fechar a porta. A gente pode adaptar esse programa conforme a nossa aplicação na sequência. Então, vamos lá, vamos executar esse programa. Coloquei aqui na tela para vocês o escravo com Arduino Uno. Os LEDs amarelos representam os coils, tá? Que é o que eu vou utilizar hoje. Lembrando, eu montei aqui a requisição write single coil para ligar o primeiro LED aí, o LED da esquerda, e eu vou então compilar esse programa e executar ele com a função F11 aqui no Dev C++. O que vocês estão vendo aqui na tela aqui de execução, no prompt? A gente vê os bytes em hexadecimal da requisição enviada, 01 endereço do escravo, 05 função write single coil, 0020 o endereço do registrador do LED 1, FF00 ligar e 8DF0 é o CRC. Quando o escravo aceita o comando, ele responde exatamente com os mesmos bytes, 01, 05, 0020, FF00, 8DF0. Então isso significa que o escravo aceitou o comando e ligou a saída, por isso que a gente está vendo o LEDzinho amarelo ligado ali. A gente testa o CRC da resposta, deu o CRC OK, e o tempo de resposta foi aproximadamente 25 milissegundos para esse caso. Lembra que esse tempo não é preciso, tá, pessoal? É uma estimativa do sistema operacional. E encerrou o programa. Como é que eu posso fazer agora para desligar esse LED? Vou vir aqui no código, e aqui onde tem na requisição 4 o FF, para mim desligar, eu boto 0000. Vou compilar e executar o programa com F11 novamente. Vocês vão ver que o LED vai desligar. Então, vocês estão vendo ali, desligou o LED e a gente vê aqui na requisição que ele mandou, então, 0000, que é o comando de desligar.
tá? E a resposta do escravo foi exatamente a mesma, beleza? Se eu quiser ligar o outro LED, pessoal, o LED que está no endereço 21, eu vou vir aqui no REC 3, colocar 21, que é o endereço dele, vou colocar FF00 na requisição 4 aqui para ligar o LED, vou dar um F11 para compilar e executar, vocês vão ver que ligou o segundo LED, e a gente vê aqui na requisição, então, endereço do escravo, função 5, 0021 endereço do registrador do coil, do LED 2, FF00 para ligar, DC30 o CRC e a resposta igual. Vamos fazer um teste de exceção aqui, vamos colocar, pessoal, ao invés de botar FF00, eu vou colocar qualquer outra coisa aqui. Vou botar 15, por exemplo. Esse 0x aqui, só de observação, né? Só para dizer que esses números estão em hexadecimal, a representação deles. Mas cada um representa um valor de 8 bits, ok? Vou colocar um valor que é inválido aqui para a gente ver o que o escravo vai fazer. Vou compilar e executar com F11. Vocês vão ver que agora o escravo respondeu diferente. Como a gente não mandou um dado válido, que é FF00 ou 0000, a resposta foi uma resposta de exceção. Como é que é uma resposta de exceção? Isso está lá na aula de Modbus RTU. Mas o escravo, toda vez que ele não aceita o comando, ele vai responder com o endereço dele, ele vai pegar o código da função e vai setar o bit mais significativo do código de função para 1, para indicar que houve uma exceção. Nesse caso, 05 vira 85. 1000 representa o 8, 0101 representa o 5. Então ele só seta o bit e na sequência ele manda o byte, que é o código de erro. No caso aqui o código 03, segundo o protocolo Modbus, é dados inválidos. Quer dizer que tu tá botando um dado inválido no registrador e ele não aceitou. 0291 é o CRC. Então eu vou colocar aqui um dado válido de novo, né? E se eu botar, por exemplo, agora um endereço que não está configurado, né? Por exemplo, o endereço 0123, endereço de registrador, que não está configurado no escravo, e tentar executar, vocês vão ver que ele vai responder com uma exceção diferente. Ele vai responder com exceção com o código 2 de erro de exceção, que significa endereço de registrador inválido. Então, tu tentou escrever num registrador que ele não aceita. E isso é importante, então, a gente monitorar as exceções para investigar o que pode estar dando errado na nossa comunicação. Por isso, um programinha de teste que nem esse do DevC++ vai permitir que a gente faça aí pequenos testes, valide o funcionamento tanto do mestre quanto do escravo, né? E possa também entender no baixo nível aí como é que funciona esse processo de construção do protocolo. Em geral, o Modbus, tanto no escravo quanto no mestre, vai sempre trabalhar com o conceito de usar um vetor de bytes, onde a gente vai colocar a mensagem dentro, a gente vai anexar o CRC calculado em cima dos bytes da mensagem, e aí sim vai mandar a requisição toda de uma vez pela porta de comunicação. A gente nunca vai mandar um byte de cada vez, porque eventualmente a gente vai ter algum problema de reconhecimento de fim de quadro no meio do quadro. Então a gente sempre vai tentar mandar através de um vetor, porque daí a gente garante que todos os bytes vão ser mandados sequencialmente, sem atrasos entre cada byte que é transmitido através do meio de comunicação serial. Beleza, pessoal? Então façam os testes aí. Tô deixando aqui nessa aula embaixo os links para vocês poderem baixar esse código e também baixar o DevC++, que é geralmente o software que eu uso ainda, porque ele tira o tempo de ter que configurar uma IDE, muitas vezes, da aplicação, e vai permitir que a gente faça testes básicos aí, né, e implemente algumas soluções de baixo nível em linguagem C para o